Olá, bom dia. Essa é a nossa primeira aula do curso de tópicos em efeito Casimir e aplicações no ano de 2021. Então, vamos começar aqui compartilhando slides. Um minutinho. Vou compartilhar aqui os slides da nossa aula de hoje. Bom, espero que vocês estejam vendo aqui. Eu vou começar a aula de hoje com uma perspectiva mais histórica, né? Continuando, então, o final da aula, da última aula, né? No final do ano passado, a gente viu em detalhe a derivação que o Casimir fez em 1948, né? Do que hoje a gente chama de efeito Casimir, né? Então ele considerou esse modelo com duas placas planas paralelas, perfeitamente refletoras, e mostrou, obteve aquele efeito de atração, né? Aquela força de atração entre as placas partindo, né? O ponto de partida dele foi a ideia de energia de ponto zero. Então, vamos aqui contar um pouquinho sobre quem era Casimir, né? Nesse slide. Então, o Casimir é falecido em 2000, né? Ele era um físico teórico holandês que fez o seu doutorado com o Paul Ehrenfest, né? Que era um físico teórico holandês muito conhecido, né? Que era muito importante no surgimento da mecânica quântica e era muito próximo de Niels Bohr, né? E outros pais da mecânica quântica. Então, o Casimir ele viveu esse ambiente, né, ainda jovem como aluno de doutorado, né, da criação do surgimento da mecânica quântica. A tese de doutorado dele foi a mecânica quântica de corpos rígidos em rotação, né, quer dizer, e o sistema físico que ele tinha em mente na tese de doutorado era o problema de moléculas, né? Então, aí ele tinha esse pendor assim ligado à física matemática. Ele começou então ele desenvolveu ferramentas, né, de teoria de grupos ligadas a rotações, né, que uma área da física matemática muito importante, né? Durante o doutorado do Casimir, ele passou 18 meses com o Niels Bohr em Copenhague, né? Quer dizer, então o Bohr era muito próximo do Ehrenfest, né? O Ehrenfest arranjou para o Casimir fazer isso que a gente chamaria hoje em dia de sanduíche, né? Um estágio no meio do doutorado de 1 ano e meio. E essa convivência com o Niels Bohr foi muito importante para o Casimir durante muitas décadas, né? A gente vai discutir aqui que essa própria ideia da energia de ponto zero, segundo o Casimir, foi uma sugestão do Niels Bohr, né? A gente comentou, né, na aula passada que o Pauli, né, fazia parte, né, dessa visão quase unânime, né, antes de Casimir, de que a energia de ponto zero de um campo quântico não era física, né, não deveria ser considerada como uma quantidade física. E a gente discutiu as razões, né, que o Pauli apresentou inúmeras vezes, né. O Casimir tinha tido um contato grande com Wolfgang Pauli também. Ele fez um estágio que a gente chamaria hoje em dia de pós-doc, né? Eu estou usando aqui esse jargão atual, né, que não era usado na época, né? Mas ele passou 1 ano com o Wolfgang Pauli, né, que era professor em Zurique. Então, isso também foi muito marcante para o Casimir, que gostava de contar histórias, né, sobre esse período com Pauli. Durante a guerra, então o Casimir ele voltou para Leiden. Ele tinha uma posição na Universidade de Leiden, mas durante a guerra ele resolveu
entrar como pesquisador da Philips, né, que é uma empresa muito conhecida, né, faz televisão, muitas outras coisas, e é uma empresa sediada na Holanda. Então, desde 1942 até o final da sua carreira profissional, né, quando ele se aposentou, o Casimir ele foi, então, empregado da Philips e, em 1946, ele se torna um dos diretores de pesquisa da Philips, né, responsável pela pesquisa e desenvolvimento da Philips. Então, ele tinha uma posição importante a partir de 46, né, nessa empresa, e ele tinha essa preocupação de ter um viés mais aplicado, né, na pesquisa que ele fazia, mas, por outro lado, ele tinha um viés também muito de física matemática, né, o que parece um pouco contraditório, né? Então, as contribuições de Casimir, para mencionar só algumas, né, foram muitas, né? A gente poderia mencionar questões ligadas aos fundamentos de mecânica estatística, aspectos de física matemática. O pessoal conhece muito os operadores de Casimir, né, quem trabalha com álgebra de Lie. Parece que foi uma contribuição importante, né? Se você olha no livro do Jackson de Eletrodinâmica Clássica, né, tem lá uma citação a um trabalho de Casimir com um colega chamado Balkamp sobre como desenvolver esse formalismo de campos de multipolo. Aí já esse trabalho do Casimir já foi mais recente, é um pouco posterior, realmente é muito voltado para desenvolver ferramentas, né, para entender, por exemplo, radiação por antenas, mas é um trabalho fundamental, de certa forma, né? Ele estabelece o formalismo de base, né, de multipolos. Então, você vê que nessa direção que o Casimir tentava conciliar, né, esse interesse aplicado com questões de física fundamental ou até de física matemática, né? Ele também atuou, né, propôs modelos para supercondutividade, né? E a supercondutividade foi descoberta na Holanda, né? Então tinha um chamariz grande para o Casimir se interessar por isso. E a gente viu aqui, né, a questão do efeito, do que hoje a gente chama de efeito Casimir, que é um efeito de teoria de campos, né, um efeito do campo quântico, do vácuo quântico, né, em 1948, o mesmo ano em que outras consequências da eletrodinâmica quântica foram exploradas, né, pelo Hans Bethe, por exemplo, o Lamb shift do espectro atômico. Então, uma época, em 1948, que essas ideias que o Casimir explorou nessa discussão que a gente fez na última aula, né? Ideias ligadas à regularização, renormalização, né? De você ter uma quantidade infinita e extrair dessa quantidade infinita alguma coisa física, finita, né? Que tem um significado físico direto. Essas ideias estavam no ar, né? Nessa época, né? No final da década de 40. E essa contribuição do Casimir realmente contribuiu para consolidar, né, essas questões todas da eletrodinâmica quântica, né, como lidar com esses infinitos que aparecem na teoria. E o efeito Casimir é um exemplo disso, né? Ele tem essa energia do vácuo infinita, e a gente viu em detalhe já em dois exemplos diferentes, mas na aula passada a gente viu o problema que o próprio Casimir considerou, né, em 1948, de como, né, você, naquela quantidade infinita, que é a energia do vácuo, você consegue isolar uma grandeza finita que captura a presença simultânea das duas placas, né? Tá certo? Aquela energia do vácuo é infinita com ou sem placas, e é mais você define a energia de Casimir como sendo a modificação dessa energia do vácuo devido à presença simultânea das duas placas. É isso que a gente discutiu em detalhe na aula passada. Então, aqui, para continuar, eu vou contar um pouquinho, então, sobre essa contribuição de Casimir, né, que é a que nos interessa aqui no curso. Como é que ela surgiu, qual foi a motivação que o Casimir, né, e como é que isso se encaixa, né, nessa duplicidade que ele tinha, né, ao mesmo tempo um físico teórico extremamente competente, né, criativo, e, ao mesmo tempo,
funcionário lá da Philips, né? Evidentemente, então, com essa preocupação de buscar questões, de responder questões de interesse industrial, né? Então, a motivação para o Casimir em 48 para lidar com esse problema era o problema da estabilidade de coloides, de soluções coloidais, né? O que são soluções coloides? O que são coloides, né? Coloides é um sistema em que você tem duas fases, né? Uma fase sólida em dispersão numa fase líquida, né? Então, tem inúmeros exemplos, né? O sangue, por exemplo, e sistemas biológicos em geral, né? Você tem essa fase sólida, né? Que são as células vermelhas, né? Por exemplo, eritrócitos, né? Em suspensão, dispersos numa fase líquida, né? Então, por que isso não cai sobre... Por que essas partículas sólidas que estão dispersas na fase líquida, elas não decompõem e caem? É porque elas são muito pequenininhas, né? Quando o tamanho é muito pequeno, o efeito gravitacional acaba sendo pouco importante e essa partícula executa, então, um movimento browniano por causa das colisões com as moléculas do líquido, né, da fase líquida, e ele fica, essas partículas sólidas ficam para sempre ou muito tempo em suspensão, executando esses movimentos brownianos, né? Só que esses coloides eles podem se tornar instáveis, né, pela questão justamente daquela atração de Van der Waals, que a gente já comentou muito na última aula, né, que já era conhecida na época, né, desde o trabalho do London, né, de 1930, se sabia que partículas neutras se atraem, né? Esse efeito, então, em coloides, ele pode fazer com que essas partículas pequenininhas comecem a grudar umas nas outras, formando um precipitado maior, que aí cai realmente, né? Então, isso pode acontecer com sangue, né? O sangue velho, você não pode usá-lo mais, e ele forma um precipitado. Por isso, né? Um outro exemplo muito bom é o exemplo do vinho, né? O vinho é um coloide também, tem partículas sólidas muito pequenininhas, mas é um vinho mais antigo, assim, você em geral vai formar vai ter um depósito no fundo, né, da garrafa que você vê quando termina a garrafa de vinho. Esse depósito também está ligado, né? Você vê um material macroscópico, né? Isso é devido justamente a essa instabilidade de coloides que eu tenho quando essas partículas microscópicas, né, que eu não vejo ele nu, começam a grudar umas nas outras por causa dessa atração de Van der Waals. Isso forma um precipitado macroscópico, né? E no fundo da garrafa eu vejo então um pozinho, né? Fininho, né? Mas aí já é macroscópico, partículas macroscópicas que aí, por causa do efeito gravitacional, vão se depositar no fundo da garrafa. Quer dizer, aí, né? Quando você vai aumentando a escala de tamanho, efeitos proporcionais ao volume, um deles é o efeito gravitacional, né? A atração gravitacional pelo planeta Terra, começam a dominar efeitos de área, né? Enquanto que essa colisão com as moléculas tem a ver com a área das partículas, né, e que produz esse movimento browniano, o efeito gravitacional vai com o volume, né? Então, à medida que você vai aumentando o tamanho, esses efeitos volumétricos vão ganhar de efeitos de área, né? Tá certo? E aí, quando você começa a juntar um coloide, essas partículas sólidas microscópicas e formar um agregado maior, ele vai, sem sentir o efeito gravitacional, vai depositar, aquele depósito que aparece no fundo da garrafa, né? O Casimir estava, quer dizer, a indústria, esse tipo de problema é extremamente importante na indústria, porque vários sistemas de interesse industrial são coloides, vou dar um exemplo aqui, tinta, mas vários processos industriais envolvem coloides, né? Então, entender a estabilidade de coloides, em que momento, né, esse efeito atrativo, né, de Van der Waals vai fazer com que o coloide se torne instável e forme esse precipitado, isso é muito importante, né, para fins industriais, né, para fins de aplicações. Então, havia resultados na época, aí, na década de 40, né, mostrando
que essa atração de Van der Waals ela era menos intensa do que se esperava, do que era previsto pela teoria do London, né? Então, mas vamos aqui lembrar um pouco, então, qual é esse resultado que o London obteve em 1930, né? Porque o que o Casimir fez foi corrigir o resultado do London, né? Mostrando que essa atração de Van der Waals ela ficava mais fraca do que previsto pela teoria de London a grandes distâncias. Então, vamos lembrar aqui o resultado do London. O resultado do London, né, ele obteve em 1930, logo alguns anos após o surgimento da mecânica quântica, e foi um triunfo da mecânica quântica explicar essa atração universal que acontece entre objetos neutros, né, que já tinha sido postulada pelo Van der Waals, né, para explicar aquele termo da equação de estado de um gás não ideal, né, a equação de Van der Waals. Então, tinha uma atração entre átomos ou moléculas, né, universal, mesmo que seja um gás nobre, por exemplo, eu vou ter essa atração entre os átomos de um gás nobre, de hélio, por exemplo, neônio, e isso é devido, então, a essa a interação de Van der Waals, por isso é que se chama Van der Waals, né? Porque ela foi postulada por Van der Waals muito antes do London, mas sem Van der Waals não sabia, né, qual era a origem física dessa atração. Foi só com o surgimento da mecânica quântica, em meados da década de 20, né, que o London, né, então, a ele tinha à disposição as ferramentas necessárias e a compreensão conceitual, né, necessária para entender a origem física. Porque realmente, de fato, essa interação de Van der Waals ela tem uma origem quântica fundamental. Então, é impossível Van der Waals ter entendido o que era a origem física, porque não existia mecânica quântica na época do Van der Waals, né? Por que é um efeito quântico, né? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho duas partículas neutras, né? Podem ser duas partículas de um coloide, né? Pequenininhas, microscópicas, invisíveis a olho nu. Elas são, vamos supor aqui, para começar, que elas são neutras, né? Globalmente também não tem dipolo permanente, tá bom? Elas são partículas que, então, do ponto de vista da teoria clássica do eletromagnetismo, não deveria ter nenhuma força de atração, porque não só elas não têm carga, como elas não têm dipolo, vamos até supor aqui também que elas não têm nenhum multipolo, né, de ordem mais alta permanente, tá certo? O que elas vão ter, então, de acordo com a mecânica quântica, são flutuações, né? Então, eu vou ter flutuações de carga. Essas flutuações são flutuações, aquelas flutuações de ponto zero que a gente já comentou, exatamente aquilo, né, que o oscilador harmônico exibe. Essas flutuações de ponto zero fazem com que, mesmo que o dipolo médio seja, o valor esperado do dipolo seja nulo, eu vou ter um dipolo flutuante de origem quântica. E aí eu tenho esse dipolo flutuante em cada uma das partículas, e esses dipolos flutuantes, eles estão muito distantes, né? Eu vou ter flutuações descorrelacionadas e aí não acontece nada, né? Mas à medida que eu aproximo esses dipolos, o que vai acontecer é que essas flutuações de cada dipolo vão se correlacionar, porque um dipolo aqui flutuante produz um campo, né, que é visto que interage com uma outra partícula que tem também o seu dipolo flutuante. Mas então essas flutuações vão deixar de ser independentes por causa desse campo elétrico, né, que o dipolo produz. E isso vai se tornando cada vez mais intenso à medida que a distância vai diminuindo. Então, qual foi o modelo, né, que o London usou em 1930 para explicar isso, né? Então, é mais simples entender isso para um sistema atômico. Tá? Vamos pegar um átomo e, se vocês forem lá no livro do Claude Cohen-Tanouge, né, de mecânica quântica, volume 2, né, é um exemplo de aplicação de teoria de perturbação de segunda ordem, né? Então, a perturbação estacionária. Então, o que acontece, né? Se eu tenho dois átomos, né? Vamos pensar que são dois átomos de hidrogênio, por exemplo, que é o sistema atômico mais simples possível, né? Tem dois átomos de hidrogênio, quando eu começo a aproximar um átomo do outro, o elétron de um átomo vai começar a ver não só o campo do próton do seu próprio átomo, vai começar a ver o efeito do átomo vizinho, né? Esse efeito vai ser uma pequena perturbação
desde que esse átomo vizinho esteja longe comparado com a escala do tamanho atômico. Então, a aproximação aqui perturbativa, que é feita pelo London, está ligado a você supor, né, que você está nesse regime de distância aqui. Né? Eu falei em distância curta, é curta para ter algum efeito de perturbação, mas é uma distância muito grande comparada com o tamanho do átomo, que é o raio de Bohr. Ou seja, essa escala de comprimento, que é o raio de Bohr, né, que é definida, né, pela função de onda do estado fundamental do elétron no átomo de hidrogênio, ela define uma escala que é da ordem de meio angstrom, né, que eu estou supondo aqui que é muito menor do que a distância de separação. Então, essa distância de separação pode ser, por exemplo, 1 nanômetro, que é uma distância pequena, assim, na escala, é uma distância pequena que já dá um efeito grande, mas 1 nanômetro é muito mais do que meio angstrom. Então, se essa distância entre os dois átomos de hidrogênio for de 1 nanômetro, né, o efeito do átomo vizinho sobre esse átomo aqui na minha mão esquerda é uma pequena perturbação ainda. Quer dizer, o que o elétron do átomo da esquerda vai ver é principalmente o campo do seu próton, o próton que está no seu átomo. O efeito do outro átomo, ele vai ver, né, é típico, né, da aproximação de dipolo elétrico, ele vai ver um dipolo, né, do outro átomo. Então, esse elétron do átomo da esquerda, ele vai ver um efeito do campo na aproximação de dipolo elétrico do outro átomo, né? Então, você faz a aproximação de dipolo elétrico, mas é um efeito perturbativo, é uma pequena perturbação, né? Porque o campo elétrico desse dipolo do átomo vizinho é muito menor do que o campo do próton visto pelo elétron, né? Tá certo? E por causa dessa condição aqui de que a distância é maior do que o raio de Bohr, que caracteriza essa distância característica, né, entre o próton e o elétron de um dado átomo, né? Então, quando você faz essa teoria de perturbação de segunda ordem, a hamiltoniana de interação vai com 1 sobre a distância ao cubo, né, porque é a interação entre dois dipolos, né, cai com 1 sobre a distância ao cubo. Então, quando você faz segunda ordem, né, você vai ter uma coisa quadrática, aí você tem essa lei de potência aqui, que é 1 sobre a distância à sexta, né? Então, de forma bem característica, essa interação cai com 1 sobre a distância à sexta, tá certo? Entre esses dois partículas coloidais ou entre dois átomos no estado fundamental, para eles não terem dipolo permanente, tá certo? E é uma interação que vai surgir sempre e está ligada às flutuações no sistema atômico. Essa flutuação de dipolo tem uma interpretação direta, né? O átomo de hidrogênio no estado fundamental, quando o elétron está no estado fundamental, o dipolo médio é zero, mas que é a média da posição do elétron, né? A posição média do elétron é zero, mas tem flutuações, né? A posição média quando você quadra isso e calcula a variância, né, dessa posição, não vai ser zero, tá certo? Vai ter que a função de onda define uma distribuição de probabilidade para a posição do elétron. Então, você vai ter flutuações, né, probabilísticas, né, para a posição do elétron, portanto, você vai ter um dipolo flutuante que decorre disso, né? E esses dipolos flutuantes que estão na origem, então, uma flutuação de origem quântica, né? Que eu posso pensar como uma flutuação de ponto zero, que está na origem do efeito da interação de Van der Waals. Bom, então, voltando ao Casimir, né, a história é a seguinte, né? Um colega do Casimir, o Overbeek, né, contou para o Casimir que tinha resultados aqui nessa área de física de coloides que mostravam que essa lei de potência 1 sobre distância sexta era incompatível com resultados experimentais para sistemas coloidais, né? Que mediam essa questão da estabilidade de coloide. Eu não vou entrar em detalhe aqui, né? Eu posso até discutir mais isso no nosso encontro síncrono, né? Então, o Casimir teve essa ideia de que, bom, isso poderia estar ligado ao fato de que, quando eu vou para distâncias maiores, o que deixa de valer nesse cálculo do London é que o London supõe, né, que você tem o campo do dipolo estático, né? Ou, se você quiser, você tem o campo, que é a mesma coisa, né? Dizer que é o campo de um dipolo que pode até variar no tempo, mas você está pegando o campo na zona próxima, né? Que é a mesma expressão do campo estático, né? Só você atualiza a variação temporal, né, do dipolo. Então, você está num cálculo ali que você despreza retardamento, né? A base do cálculo
London é tomar essa Hamiltoniana de interação entre dois dipolos no modelo eletrostático, né? Esse 1 sobre R ao cubo que eu comentei é a interação eletrostática entre dois dipolos. Tá? É 1 sobre R ao cubo. Ao invés de ser 1 sobre R, que seria a interação entre dois monopolos, né? Então, é 1 sobre R ao cubo a interação entre dois dipolos, né? Isso é uma análise puramente eletrostática. Ora, mas esse dipolo está flutuando, ele não é um dipolo estático, né? Eu posso pensar que ao longo do tempo ele está variando no tempo, como qualquer grandeza probabilística, né? Tá certo? Ela não está congelada no tempo. Então, se eu vou pegando distâncias cada vez maiores, né, o efeito de retardamento eletrodinâmico deve passar a ser importante a partir de uma certa distância, a partir de um certo regime de distância. Então, deve haver uma modificação dessa lei de Van der Waals, essa lei aqui que vai com sobre distância sexta, para eu pegar à medida que as distâncias crescem. E é isso que as pessoas já sabiam experimentalmente, né? Devido a resultados experimentais, que essa lei 1 sobre R a sexta não valia para distâncias muito grandes, que na verdade a interação ficava mais fraca a distâncias muito grandes. Então, o Casimir pensou isso deve ter a ver com o efeito de retardamento eletrodinâmico, né? Ou seja, um átomo, né? Aí ele tomou o exemplo de átomos, né? Que é mais simples e do ponto de vista formal, né? de entender, né? Então, um átomo ele não vai ver o dipolo instantâneo do outro átomo, ele vai ver um dipolo retardado. Tem que levar em conta o retardamento eletrodinâmico. Se o outro átomo tem um dipolo que flutua, que muda no tempo, então eu tenho que levar em conta o efeito de retardamento, e isso não tinha sido levado em conta pelo London. Mas aí entra uma questão mais fundamental aqui, né? Que tem a ver com o início do nosso curso, né? Lá em dezembro. Quando a gente fala de retardamento, a gente está falando aí de radiação, do campo de radiação. E o campo de radiação, ele tem uma natureza quântica fundamental, né? Ele é um sistema, então é um grau de liberdade independente, né? E se eu quero fazer esse cálculo de uma forma consistente, eu tenho que não só quantizar o átomo, né? O grau de liberdade interno atômico, né? Que era o cálculo do London, né? Mecânica quântica, mas aplicada só para o sistema atômico, para o grau de liberdade interno do sistema atômico, né? Para o elétron lá, a posição do elétron no seu átomo, né? Mas eu tenho que aplicar mecânica quântica também para o campo eletromagnético, né? Quando eu quero falar de retardamento eletrodinâmico, de radiação eletromagnética, o campo ele deixa de ser simplesmente esse campo de radiação, ele não é mais simplesmente uma função da posição instantânea das partículas, então ele passa a ser um grau de liberdade independente ao qual eu associo o conceito de fóton, né? Isso é o campo transverso, né? O campo de radiação, como a gente discutiu no início do curso. Então, o Casimir percebeu isso e ele se propôs, então, a fazer um cálculo totalmente quântico, não é semiclássico, como a gente diria, como é o cálculo do London, um cálculo em que ele quantiza só o átomo, o grau de liberdade do átomo, mas o campo é um campo eletrostático, né, que não é quântico. Então, o Casimir se propôs a fazer um cálculo mais completo que o cálculo do London, né, usando teoria de perturbação estacionária, quer dizer, nesse sentido parecido com o cálculo do London. Mas nesse artigo aqui, né, de 1948, publicado na Physical Review, junto com um colega, Polder, né, ele se propôs a refazer esse cálculo do London, pegando agora o sistema físico dele mais completo, incluindo também o campo eletromagnético quantizado. Então, o teu sistema não é mais só os dois sistemas atômicos, são os dois átomos, o campo eletromagnético e a interação entre os átomos com o campo eletromagnético, tá certo? Então, você faz um cálculo de teoria de perturbação, agora, esse cálculo completo, incluindo, né, o campo quântico como um sistema, como parte do teu sistema, né? E supondo que está todo mundo no estado fundamental, né, os átomos e o campo está no vácuo, né, está no seu estado fundamental, e fazendo teoria de perturbação, ele obteve um resultado
geral, que eu não estou escrevendo aqui, para distâncias mais gerais do que o do London, conseguiu recuperar o resultado do London a curtas distâncias, curta comparada com uma escala característica que define o quão importante o retardamento eletrodinâmico é. Mas não é curto comparado com o raio de Bohr, né? Porque ele está fazendo teoria de perturbação e está o tempo todo supondo, né, que o raio é muito maior do que o raio de Bohr. Na verdade, ele obtém o resultado de London quando a distância é muito menor que o comprimento de onda da transição característica do sistema atômico, né? Que para um átomo de hidrogênio, por exemplo, é da ordem de microns. Então, esse resultado do London aqui, o Casimir mostrou que, na verdade, ele só vale, não, ele vale quando o R é muito maior do que o raio de Bohr, né? Porque isso é necessário para fazer a teoria de perturbação. Se isso não for verdade, o efeito do outro átomo não é um efeito perturbativo, aí vira um problema de química quântica, né? Que você tem realmente dois átomos tão próximos que que o efeito sobre a função de onda de um átomo já não é mais, devido ao outro átomo, não é mais um efeito pequeno. Então, para isso ser um efeito pequeno, você tem que supor que a distância é muito maior do que o raio de Bohr. Por outro lado, aí o Casimir mostrou que eu tenho uma condição adicional que eu necessito. Esse raio tem que ser muito menor do que o comprimento de onda da transição característico aí do sistema atômico, né? Se esse raio não for muito menor do que esse comprimento de onda da transição característico, se for no limite oposto, se a distância, ao contrário, for muito maior, então ele obtém uma outra lei de potência, uma unidade a mais aqui, o que significa que o efeito decai, né? Quando você vai aumentando a distância, você sai desse regime London, 1 sobre R6, e passa para um regime 1 sobre R7, o que significa que ele vai decair mais rapidamente, bem mais rapidamente, né? Do que ele decairia se essa fórmula do London valesse para todas as distâncias. Ela não vale para todas as distâncias, a interação fica mais fraca, porque essa lei de potência aqui é maior do que ela seria, né? Se valesse a lei de London. E essa fórmula aqui envolve a constante de Planck, H cortado, né? Porque, na verdade, depois o Casimir percebeu que dava para obter isso a partir da ideia, do conceito de energia de ponto zero. Então, é proporcional ao H cortado, a natureza quântica aí, né? Completa, né? Incluindo o campo. Envolve o C, né? Isso a gente viu na fórmula, naquele resultado do Casimir para placas paralelas, né? Isso aqui tem a marca característica, né? Do retardamento eletrodinâmico, né? Essa presença da velocidade da luz aqui. E aqui aparecem as polarizabilidades estáticas de cada um dos dois átomos. Polarizabilidade estática do átomo A, polarizabilidade estática do átomo B. Cada um desses caras tem dimensão de volume, né? Então, essa expressão aqui tem realmente dimensão de energia. Lembra que H cortado C tem a mesma dimensão do E quadrado no sistema CGS, né? Então, E quadrado sobre distância é energia, né? Por que o lambda define a condição de retardamento? Quando é que o retardamento vai ser importante, né? Ele vai ser importante quando a distância fica tão grande, né, que o tempo retardado, né? O que é o retardamento eletrodinâmico? É dizer que o átomo aqui do lado da minha mão direita, ele não vê o dipolo instantâneo do átomo da mão esquerda, ele vê o dipolo que eu tinha no passado, né? Tá certo? Mas é um passado que é um tempo, né? Atrás no passado, que é igual a R sobre C, onde C é a velocidade da luz. Tá bom? Então, quando esse tempo, né, que eu tenho que retroagir no passado, que é o tempo retardado, ele passa a ser grande comparado com a escala de variação do dipolo, aí eu estou num regime que o retardamento é super importante. Essa condição aqui é a mesma coisa que dizer que esse tempo, que esse delay, né, associado ao retardamento, R sobre C, ele é um delay muito grande comparado com a escala de tempo característico da flutuação. E qual é essa escala de tempo característico? É o inverso da frequência de transição dominante do átomo, né? Então,
combinando essas coisas, eu tenho a condição para o retardamento não ser importante, é dizer que R é muito menor do que o lambda característico do átomo, transição atômica dominante, né? E aqui, esse resultado aqui original que o Casimir e Polder obtiveram, que ninguém conhecia, né, foi... então, corresponde ao regime oposto, né, enquanto que a gente chama de regime assintótico de grande distância. É um regime em que o retardamento é super importante. Bom, ok. Como é que daí o Casimir chegou lá naquele resultado, né, que a gente discutiu para placas planas paralelas, né? Esse resultado aqui do Casimir, esse artigo de 1948 na Physical Review, é um artigo em que ele faz esse cálculo quântico completo, incluindo o campo quântico, mas ele, em um momento, ele fala em energia de ponto zero. Ele só supõe que está todo mundo no estado fundamental, mas ele não explora nada sobre energia de ponto zero, né? E no final desse artigo, então, ele tem essa frase, né, que esse resultado aqui, então aqui o resultado completo, incluindo o pré-fator, né, que ele obteve, ele parece ser tão simples, né? E a conta que ele fez, essa conta de teoria de perturbação estacionária, parece tão complicada que isso leva a crer, como ele diz aqui, né, que deve ser possível reobter esse resultado por considerações mais elementares. Deve ter uma derivação muito mais curta desse resultado aqui que ele obteve. Isso seria desejável, né, porque vai trazer mais informação sobre qual é a origem física desse resultado, né? E ele diz aqui que ele não tinha ainda encontrado, então, essa derivação, esse argumento físico mais simples. Aí, isso conta o Casimir, né? Logo ele encontra com o Niels Bohr numa conferência, e o Niels Bohr sugere, então, que isso poderia estar ligado à energia de ponto zero do campo eletromagnético, né? Que era aquela coisa que a comunidade da época, a comunidade de físicos teóricos da época, achava que era uma grandeza que deveria ser descartada, né? Então, mas isso estava no ar, né? Toda essa questão de renormalização, regularização nessa época aí era uma época muito importante da elerodinâmica quântica, né? Vários resultados importantes da elerodinâmica quântica estavam sendo obtidos, né? Então, o Niels Bohr aproveita essa dica do o Casimir aproveita essa dica do Niels Bohr. Nesse mesmo ano, ele sozinho, ele publica um artigo em que ele realmente reobtém esse resultado de uma maneira muito mais simples, partindo dessa ideia da energia de ponto zero, né, para o campo na presença de dois átomos. Ele reobtém esse resultado. É um artigo muito bonitinho, muito curto, que ele publicou ainda em 1948. E aí, ele, para ilustrar esse conceito dessa energia do vácuo, né, e como você pode obter resultados físicos a partir dela, para ilustrar isso de um sistema mais simples ainda do que esse sistema com dois átomos, ele considera o problema das duas placas, né, porque aí realmente é muito parecido com o problema da corda vibrante, né, em que você tem os modos normais, conhecidos, é um cálculo em uma dimensão, é um cálculo super simples, foi o primeiro que a gente fez, né? E aí, em 48, ele fez o cálculo, então, aquele que a gente discutiu, que fez em detalhe aqui, né, juntos, para duas placas. A ideia toda é ele mostrar, né, ilustrar que essa energia do vácuo realmente tem um efeito físico, uma consequência física, fenomenológica, né, direta, né? Se você conseguir identificar nessa energia infinita aqui, a energia do vácuo infinita, que eu já tinha mostrado antes, se você conseguir isolar aqui dentro a parte finita que traz a informação sobre a presença simultânea dessas duas placas separadas de uma distância L. A mesma coisa ele tinha feito para os dois átomos, né? Ele considerou essa energia de ponto zero para esse problema com dois átomos e reobteve o resultado que ele tinha obtido com Polder, né? De uma maneira muito mais complicada. É esse resultado aqui para duas placas, né? Tá certo? De novo aparece essa combinação da constante de Planck com a velocidade da luz aqui no numerador, né? Aqui para duas placas a energia tem que ser proporcional à área, tudo isso a gente já discutiu, né? Tem essa força, a gente já discutiu também a ordem de grandeza dela.
não é uma pressão pequena, né, nessa escala nanométrica, é uma pressão importante, né, tá certo? A gente vai ver que para meios reais, na verdade, ela não é tão grande, né, mas ainda assim ela é muito importante nessa escala aqui de nanômetros, de centenas de nanômetros. Ficou, né? Esse resultado é um resultado muito atraente do ponto de vista mais fundamental teórico, porque ele é super simples, né? E aparecem só as constantes fundamentais. Ele é proporcional à área, como tem que ser, para essas placas infinitas, e cai com a distância. E claro que tem que depender da distância, mas ele não depende de nenhuma constante que descreva o quão forte é o acoplamento entre o meio material, que forma aqui a placa, e o campo eletromagnético, né? Porque, afinal, essa energia decorre do fato de que essas placas são meios materiais que vão impor condições, né, sobre os campos, né? Vão modificar essa energia do vácuo, e essa modificação da energia do vácuo, que é essa quantidade aqui que o Casimir foi capaz de isolar naquela energia do vácuo infinita, né? Ele isolou essa energia finita, que captura o efeito da presença simultânea dessas duas placas. Mas o que essa placa faz? Ela interage com o campo e modifica esses modos do campo, né? Deixam de ser aqueles modos no espaço livre e passam a ser, então, modos com um certo vínculo, né? Devido à presença das placas. E isso aparece porque tem uma interação, né, dos elétrons do metal da placa com o campo. Esse resultado aqui não depende da carga do elétron, por exemplo, não depende de nada que capture, né, que traga essa informação sobre o quão grande é esse acoplamento. Não depende da constante estrutura fina, né? Não tem nenhuma constante de acoplamento descrevendo a intensidade do acoplamento da radiação com a matéria, o que parece meio estranho. Outra coisa que era estranho é que as pessoas já sabiam que tinha essa atração entre objetos neutros e entre superfícies neutras também, ninguém duvidava disso. E se você pega o resultado do London, né, e usa para cada pedacinho da placa, imagina que cada pedacinho da placa é como se fosse um átomo que está interagindo com os outros átomos da outra placa, você pode integrar isso e obter um resultado que dá uma força que cai com 1 sobre a distância ao cubo, né? Uma unidade a mais, aqui é a lei de potência, né, do que esse resultado de Casimir, né? Um pouco semelhante ao caso que eu tenho para interação entre dois átomos, né, que o Casimir mostrou que realmente para distâncias grandes você tem você muda a lei de potência, né, passa a ter uma unidade a mais. Então, será que esse resultado de Casimir, né, aqui para que ele obteve em 48, é o análogo desse resultado aqui que ele obteve, né, para dois átomos a grandes distâncias? De fato, a gente vai ver que sim, esse resultado aqui é o limite de grandes distâncias, né, para a interação entre essas duas placas metálicas a temperatura zero, né? Então, isso aqui é o comportamento assintótico, de fato, a gente vai discutir isso né, a seguir. É o comportamento assintótico da interação mais geral que eu tenho entre essas duas placas, à medida que a distância cresce para distâncias muito grandes. Se eu tiver a temperatura zero, eu vou ter esse resultado, né? Se eu não tiver a temperatura zero, é claro que esse resultado do Casimir não vale, porque aqui o Casimir está supondo que está todo mundo no estado fundamental, né? Que eu estou no vácuo, né? Se eu tenho temperatura finita, eu vou ter também a contribuição de fótons térmicos, aí vai mudar bastante o cenário, sobretudo a grandes distâncias, né? Como a gente já discutiu na nossa reunião síncrona, né? Então, aqui estou só reproduzindo o que eu tinha no slide anterior. Então, o primeiro passo, né, para começar a entender essas questões, né, essas duas questões aqui, né, e, em particular, qual é a conexão, né, com essa interação de London-van der Waals, que já era conhecido. Será que é o mesmo efeito? Não é? O primeiro passo importante foi uma contribuição do Lifshitz, né, em 1956, né, que considerou esse mesmo tipo de geometria, mas em vez de pegar esse modelo de metais perfeitos, né, ele considerou meios materiais mais gerais. Então, vou discutir aqui em detalhe qual é o tipo de modelo que o Lifshitz considerou. Né? O Lifshitz, né, é o mesmo lá, aquele coautor da coleção Landau, né, de livros de física, uma coleção sensacional, né, de livros de física, é chamado de coleção Landau, mas é Landau-Lifshitz, na verdade. Né? O Lifshitz era
participava lá do grupo do Landau, né? Ele era digamos assim, o braço fiel escudeiro, o braço direito do Landau, né? Então, era um físico extremamente importante, né? Esse grupo de física teórica do Landau foi um grupo muito atuante, muito importante, né? Durante muito tempo. Então, qual foi o problema que o Lifshitz considerou? Vamos olhar essa parte do slide aqui primeiro. Então, o que o Lifshitz considerou em 1956 são esses dois meios semi-infinitos separados por vácuo, por vazio, né? Você tem uma região de vazio aqui, em que não tem meio material nenhum. Aqui eu tenho um meio material, uma certa constante de elétrica ε1, tá certo? Eu tenho, para saber o resultado da força de atração entre eles, eu tenho que saber o ε1 para todas as frequências, não basta saber uma frequência só. Por isso que a gente chama isso aqui, às vezes, de efeito dispersivo, né? Depende de toda a curva de dispersão desse meio material, né? E a mesma coisa para o meio material que está do lado do outro lado. E aqui eu tenho um gap, né? Um intervalo de vazio. Então, esses dois meios semi-infinitos, eles vão se atrair sempre. Isso aqui, nesse caso, eu vou ter sempre uma força atrativa. O resultado do Lifshitz, né, ele pode ser escrito dessa forma como eu estou escrevendo aqui, em termos do que a gente chama de coeficientes de reflexão. São aqueles coeficientes de reflexão de Fresnel, né, que a gente aprende no curso de Física Básica, Física 4. Quando eu tenho luz ou qualquer outra onda eletromagnética plana, né, incidindo sobre uma interface plana, ela vai refletir, mas é uma fração da luz que é refletida. Eu vou ter uma certa amplitude de reflexão, né, que é controlada aqui por esses coeficientes de reflexão, essas amplitudes de reflexão R1 e R2, R1 para reflexão nessa superfície aqui 1 e R2 para a reflexão na superfície 2, né? Então, a interação entre esses dois meios materiais é controlada por pode ser escrita de uma maneira compacta, né, em termos dos coeficientes de reflexão, mas o Lifshitz nunca escreveu dessa forma. Não sei se ele percebeu, né, não dá para saber, né, lendo o artigo, aparentemente não, ou pelo menos ele não comenta nada. Ele tem uma fórmula lá no artigo dele, muito mais complicada do que essa, mas que é equivalente a essa aqui, né? No caso de temperatura zero. Ele tem no artigo também o caso de temperatura finita, aí tem uma pequena mudança aqui, essa integral vai virar uma soma sobre as frequências de Matsubara, né, como a gente comentou na reunião síncrona, mas essencialmente fica com essa mesma expressão, trocando a integral sobre a frequência por uma soma sobre a frequência. E essa frequência aqui é uma frequência imaginária, tem uma rotação de Vick, aqui tem alguns detalhes técnicos que a gente vai vendo aqui aos poucos, né? Tem uma integral aqui sobre todos os vetores de onda no plano XY aqui, ó, que é o plano das placas, tá bom? Então, esse resultado do Lifshitz, ele tem uma expressão gigante que pode ser escrita de uma forma muito mais compacta em termos dos coeficientes de reflexão, e isso não é só uma maneira de escrever de forma mais compacta, né? Isso aqui que a gente chama de fórmula de Lifshitz é muito mais geral do que o sistema que o Lifshitz considerou originalmente. Eu não preciso ter meios homogêneos, semi-infinitos, né? Eu posso ter aqui realmente uma placa de espessura finita, por exemplo, e esse resultado aqui vai continuar valendo. E desde que eu tome aqui o coeficiente de reflexão desse espelho de comprimento finito, que se ele tiver realmente uma dimensão muito finita, muito pequena, esse coeficiente de reflexão vai levar isso em conta, essa espessura finita da placa. Tudo que eu preciso para essa fórmula valer é que eu tenha simetria de translação ao longo das direções das placas, e que esse meio aqui da placa seja um meio isotrópico, né? E homogêneo também para ter a simetria de translação. Quer dizer, ele não precisa ser homogêneo ao longo dessa direção, da direção Z, né, que liga as placas. Ele precisa ser homogêneo ao longo da direção x e y. É que eu tenho que ter essa simetria de translação aqui, porque é ela que vai definir a condição que a gente chama de reflexão especular, né, que me permite definir esses coeficientes de reflexão. Então, eu vou discutir bastante e vou derivar, né, na próxima aula essa fórmula aqui.
E então, que, como eu comentei com vocês, é conhecida como fórmula de Lifshitz. Repara, né, eu vou discutir muitas propriedades dela, mas eu vou começar dizendo aqui um caso bastante simples. Essa aqui é a energia, né, de interação entre essas duas placas, associadas a esses coeficientes de reflexão. Repara que tudo da placa é capturado só pelos coeficientes de reflexão, né, tá certo? Só importa isso, né? Esses espelhos aqui, para mim, o que importa, né, do ponto de vista da interação de Casimir ou Van der Waals, a gente vai ver que isso cobre os dois regimes, tanto o resultado de Van der Waals como Casimir. O que importa é o coeficiente de reflexão, mais nada. E a dependência na distância está toda ela aqui, né? Essa função exponencial aqui. Então, isso vai caindo, exponencial decrescente, porque esse K é positivo, né? Ele é uma função das minhas variáveis de integração, da frequência e do K, módulo de K no plano XY. Esse cara cai com a distância. Se a distância ficar muito grande, essa exponencial vai para zero, né? E eu vou ficar com log de 1. Então, essa energia é definida sendo zero no infinito, né? É a definição padrão, né, para o offset de energia de interação, né? Essa energia potencial de interação se anula no infinito. Essa fórmula a gente vê claramente, e de fato, não só ela se anula como infinito, como ela vai decair, né? Ela vai ficando cada vez menor, porque esse argumento aqui do log vai se aproximando do 1 à medida que o L cresce, né? Então, essa energia ela vai decrescendo com a distância. Agora, ela não é necessariamente atrativa. Eu comentei aqui que, no caso que o Lifshitz considerou, esse cara aqui era de fato sempre atrativo, e eu posso ver isso pelo fato de que aqui esses coeficientes de reflexão, para essa situação que eu tenho vácuo entre os dois meios, esses coeficientes de reflexão vão ter sempre o mesmo sinal. Se eles têm o mesmo sinal, essa quantidade aqui ela fica positiva e o argumento do log fica menor do que 1. Se o argumento do log é menor do que 1, o log de um número entre 0 e 1, né, é negativo. Então, essa energia fica negativa. Uma energia negativa que decresce, cujo módulo decresce, corresponde à atração, né? Tá certo? Você vai minimizar a energia aproximando as placas, né? Porque ela vai ficando maior em módulo à medida que se aproxima as placas, né? Porque ela é negativa e vai ficando cada vez mais negativa. Então, isso acontece sempre que esses coeficientes de reflexão têm o mesmo sinal, mas tem uma situação que eles podem ter sinais opostos. É um pouco que nem aquele probleminha da corda, né? A corda vibrante é sempre um modelinho bom para a gente entender essas coisas, né? Se eu tenho uma corda, se eu olho para a reflexão, né, na interface entre dois pedaços de corda de espessuras diferentes, né? Se eu venho da corda que tem uma espessura mais fina, de uma densidade linear de massa menor, e vou refletir aqui nessa interface com uma corda mais grossa, eu tenho um coeficiente de reflexão negativo, porque eu tenho essa inversão de fase, né? Mas se eu venho ao contrário, eu tenho um coeficiente de reflexão positivo. Se o meu pulso vem da corda mais grossa em direção à corda mais fina, o pulso vai ser refletido com a mesma fase. O coeficiente de reflexão é positivo. Eu posso ter uma situação, que é essa aqui, considerada pelo Jalushinsky, Lifshitz e Pitaevsky, em que eu tenho um meio material entre esses dois meios. Isso aqui é mais interessante se esse meio material for um meio líquido, né? Porque aí eu vou poder medir realmente a força entre esses dois. Então, suponha que esse interstício aqui seja um meio líquido com um ε3 intermediário, isso às vezes é chamado de configuração escada. Esse meio líquido aqui, esse líquido aqui, esse amarelo é um líquido, né, que tem um epsilon, uma constante de elétrica, intermediária entre as constantes elétricas desses dois meios materiais, que podem ser sólidos, por exemplo. Então, ou é essa condição aqui, né? Esse aqui é maior do que esse, maior do que esse, ou o contrário, eu posso ter esse menor do que esse, menor do que esse. Em ambos os casos, eu tenho uma situação em que esses coeficientes de reflexão, quando eu estou aqui, né, aqui dentro, quando eu vou, por exemplo, vamos olhar esse caso aqui, né, ε3 menor que ε1. Quando eu vou refletir aqui nessa superfície, como ε3 é menor do que ε1, eu tenho um coeficiente de reflexão negativo. É que nem eu tenho aqui nesse caso aqui, né, tá certo? Por outro lado, quando eu vou refletir na interface desse meio aqui do lado direito, como o ε3 é maior do que ε2, é que nem aquele caso em que eu venho da corda mais grossa em direção à corda mais fina.
eu não tenho inversão de fase, o coeficiente de reflexão é positivo. Então, significa que esse produto fica negativo. Se esse produto ficar negativo, com esse menos aqui, eu vou ter o log de um número maior do que 1. Ou seja, essa energia de interação ela é positiva, ela decresce com a distância, mas ela é positiva. Isso quer dizer, então, que eu tenho repulsão nesse caso, né? Eu tenho repulsão se eu tenho essa configuração escada, e isso foi percebido, então, pelo Dzeloushinsky, Lifshitz e Pitaevsky, em 1961. O Dzeloushinsky e o Pitaevsky também eram membros do Grupo Landau, então tudo isso era feito aqui no contexto do Grupo Landau, né? O Pitaevsky, inclusive, ele é coautor, né, de alguns dos livros da coleção Landau. O Dzeloushinsky também é um físico bastante famoso. Eu vou falar um pouco sobre o Grupo Landau daqui a pouco, mas deixa eu só comentar primeiro que, aparentemente, a primeira pessoa que percebeu que esses resultados poderiam ser escritos em termos do coeficiente de reflexão, que simplifica muito, né, até a interpretação de saber quando é que a força é repulsiva, quando é que ela é atrativa, foi um outro russo chamado Efraim Katz, em 1967, quer dizer, muito mais. Ele foi o primeiro, aparentemente, a escrever a fórmula de Lifshitz desse jeito que está aqui, né, o que a torna mais geral, mais simples de entender, né, inclusive sobre quando é repulsão, quando é que eu vou ter repulsão, quando é que eu vou ter atração. E houve várias derivações mais gerais ao longo do tempo, inclusive o pessoal lá na França, com quem eu trabalhei bastante, ainda colaboro, né, eles em vários artigos importantes, né, sobre essa derivações gerais desse resultado aí. Vou falar um pouquinho aqui sobre o Grupo Landau, né, já que a gente está vendo aí, já falamos do Lifshitz que aparece aqui, né, aqui é o Landau, esse aqui é o Lifshitz, esse aqui é o Dzeloushinsky, né, que é um dos autores desse artigo aí que viu que mostrou que essa força de Van der Waals ou Casimir, né, eles não chamavam de Casimir, né, eles chamavam de força de Van der Waals. Essa força de Van der Waals poderia se tornar repulsiva, né, naquela configuração escada. Então, esse é o Dzeloushinsky, esse aqui é o Pitaevsky. O Pitaevsky, ele continuou trabalhando com o efeito Casimir ainda até relativamente recentemente, né? Tem vários artigos aí sobre Casimir relativamente recentes, envolvendo sistemas atômicos, por exemplo. E aqui eu acho que é importante, além do Landau, né, nesse grupo aqui, talvez o físico mais importante seja o Abrikosov, né, que é esse cara que está aqui, e ele é um outro nobelizado, né? Além do Landau, que é prêmio Nobel, né? O Abrikosov também é prêmio Nobel. Então, nesse grupo aqui você tem, era um grupo muito forte, né? de física teórica. E aqui tem dois prêmios Nobel aqui na mesma geração, na mesma foto, né? E o Landau era o líder do grupo, né? Secundado pelo Lifshitz e muitos alunos brilhantes, né? E eu já mencionei três deles aqui, o Abrikosov, o Pitaevsky e o Dzeloushinsky, né? Bom, eu acho que eu vou parar por aqui. Na próxima aula, eu vou retomar essa discussão sobre a fórmula de Lifshitz, né? Vamos primeiro discutir ela um pouquinho mais, de forma mais discutindo a física por trás dela, explorar as consequências dessa fórmula de Lifshitz, e aí a gente vai fazer a derivação da fórmula de Lifshitz, né? Tudo isso vai ser na aula seguinte, né? Ok, então vou ficar por aqui. Um abraço aí para todos. Desligar aqui.